A paz do Senhor, irmãos. Dois textos na Bíblia que são muito citados nas igrejas no momento em que os pastores vão fazer a arrecadação dos dízimos e das ofertas. O primeiro deles é Malaquias 3:10. Inclusive tem um pastor Isaac Silva, da Assembleia de Deus, toda vez que ele vai falar nesse momento pré-ofertório, ele cita Malaquias 3:10, enfatizando o verbo trazei, que está lá, né? Trazei os dízimos. Ele diz assim: olhe, trazei. O verbo está no imperativo, é uma ordem, não é verdade? Só que a gente sabe que o dízimo ele foi direcionado ao povo de Israel. Nos primeiros versículos, a gente observa, no 3, a gente observa, nos primeiros versículos do livro de Malaquias, a gente já entende isso. É perfeitamente perceptível. Além disso, deixa eu fazer uma pergunta para você. Você deixa de pagar seu IPVA? Você pode deixar de pagar o IPTU? Não, porque senão a prefeitura leva a sua casa a leilão. Entra com ação de execução contra você, né? A mesma coisa foi o dízimo. O dízimo era um tributo ao povo judeu. Eles não podiam deixar de pagar. Outro texto é o de Coríntios. Quem gosta de falar muito nele é o pastor Luiz Mário. Ele sempre cita, né? Não dê nem com tristeza, nem por obrigação, não é isso? Só que aquele texto foi o seguinte: os judeus que haviam se convertido a Jesus Cristo na Macedônia estavam sendo perseguidos. Por quê? Porque eles não podiam exercer a sua atividade por conta da perseguição que era forte aos cristãos. Então eles estavam passando necessidade. Paulo ficou preocupado com isso, conversou com os irmãos de Coríntio para fazer uma arrecadação, tirar uma pequena oferta para socorrer esses irmãos. Só daquela vez, Paulo disse: isso aqui não é tributo, vocês não têm a obrigação de fazer isso, não é mandamento, é só para essa situação específica. Veja que não ocorreu em outro texto ali de Paulo uma situação como essa, que foi uma situação muito peculiar, muito específica. Então Paulo foi e comissionou os irmãos nesse sentido. O mais interessante é que Paulo já havia comissionado homens para ficarem responsáveis ali por Coríntio. A igreja estava em Coríntio. Só que, quando Paulo comissionou os irmãos para essa atividade, ele enviou alguns irmãos para se juntarem ali àqueles comissionados que estavam em Coríntio para fiscalizar a arrecadação desses valores, porque Paulo temia e se preocupava em ter transparência com a igreja na arrecadação daquela oferta. Paulo queria pessoas ali do povo, justamente junto com aqueles líderes, para fiscalizar a arrecadação daqueles valores. Isso é interessante, né? A gente tem hoje nas igrejas, geralmente é assim, um grupo de pastores, geralmente são escolhidos a dedos pelo pastor presidente para fazer a arrecadação e administrar essas ofertas. Mas a gente observa que não há participação de pessoas do povo. Isso eles nunca falam na igreja, né? Nunca falam sobre isso. Mas se você ler o texto direitinho, você vai ver que, além daqueles homens que estavam comissionados ali em Coríntio para administrar a igreja, para essa atividade específica, o apóstolo Paulo enviou alguns irmãos para poder acompanhar essa arrecadação, justamente preocupado com a transparência. Isso falta hoje nas igrejas. Não se tem transparência hoje.
Não se tem transparência, não se tem uma prestação de contas, não se tem relatório explícito, a igreja não tem uma página, uma homepage, onde as pessoas possam acompanhar esse relatório. Você simplesmente só ouve dizer: olha, a gente está construindo um templo ali, está comprando um galpão ali, está comprando um galpão local estratégico, está fazendo isso e aquilo. Onde? Cadê? Qual é o valor? Qual o local? Qual o endereço? Gastou quanto? Você entendeu? Não tem essa transparência. Então eles citam esse versículo de Coríntios, principalmente, mas citam fora de contexto, não trazem um contexto. Não tem qualquer relação ali com dízimo ou qualquer outra coisa assim. Foi uma situação específica. Tá certo? É isso aí. Um grande abraço para você. Fique com Deus. Até o próximo conteúdo.